Olá, pessoal. Meu nome é Agatha. Eu sou aluna do curso de Letras da Unifev e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre termos acessórios da oração, especificamente adjunto adverbial e adjunto adnominal. Então, vamos lá. Para começar, o que são os termos acessórios da oração? Então, os termos acessórios da oração não são essenciais para a oração. No entanto, eles vão auxiliar no acréscimo de informação. O adjunto adverbial e o adjunto adnominal são alguns dos termos acessórios da oração. Então, a seguir, nós vamos conhecer um pouquinho mais, Eu vou apresentar para vocês um pouquinho mais a respeito desses termos. Então, vamos lá. Para começar, nós temos o adjunto adverbial, que ele é um termo acessório da oração que assume função de advérbio, podendo modificar um verbo, adjetivo ou um advérbio. Os adjuntos adverbiais, eles exprimem circunstâncias, de tempo, modo, lugar, afirmação, assunto, causa, companhia, concessão, condição, conformidade, direção, dúvida, exclusão, finalidade, frequência, instrumento, intensidade, matéria, meio e negação. Confira alguns exemplos a seguir. Então, nós temos o primeiro exemplo, Vivo aqui. Então, nesse exemplo, aqui é um adjunto adverbial de lugar. Então, está expressando o local, o lugar onde vivo. Nunca faltou a aula. Nunca é um adjunto adverbial de negação, Então, nunca faltou a aula, sempre esteve presente. Certamente ele chegará. Certamente é um adjunto adverbial de afirmação. Então, com certeza, ele chegará. Periodicamente se faz uma prova. Periodicamente é um adjunto adverbial de tempo. Então, de período em período se faz uma prova. Tem um certo período de tempo aí. Talvez ele chegue. Talvez é adjunto adverbial de dúvida. Então, é uma hipótese, Talvez ele chegue, talvez não. Então, os adjuntos adverbiais, eles têm algumas características específicas, Vamos ver um pouquinho sobre elas. Tem impacto direto em verbos, adjetivos ou advérbios. Tem a função de modificar através da indicação de uma circunstância, tempo, modo e etc. Ocorre sob a forma de advérbio, locução adverbial ou oração subordinada adverbial. E, por fim, ele é um termo acessório da oração. Logo, é dispensável. Ele não é de extrema necessidade, Porém, ele serve apenas para complementar, acrescentar informação na oração. Então, esse foi o adjunto adverbial. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele é um termo acessório também, utilizado para atribuir, determinar, modificar, classificar um substantivo, restringindo-lhe o significado ou ampliando-lo. Muitas vezes, palavras podem exercer a função de adjunto adnominal, Muitas palavras, como artigos, numerais, pronomes, adjetivos
e as locuções adjetivas. Então, vamos ver alguns exemplos disso. O primeiro, né? A raiva passou. O artigo a vem junto ao substantivo raiva. Então, o a é a nossa adjunta adnominal, né? Está junto ao substantivo, ao nome. A vida tem sempre novos aspectos. Então, o adjetivo. Então, né? A vida tem sempre novos aspectos. Novos, ele vem junto ao substantivo aspectos, ampliando o seu sentido. Então, novos é o nosso adjunto adnominal. Amor de irmão. De irmão vem junto ao substantivo amor, dando-lhe uma qualidade, especificando isso, né? De irmão é um adjunto adnominal. Gosto de música clássica. Clássica vem junto ao substantivo música, dando-lhe uma característica. Então, está especificando, né? Caracterizando que tipo de música que o sujeito da oração gosta. Né? Gosto de música clássica. Então, assim como o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, ele também tem algumas características. A primeira é impacto direto em substantivos, sejam eles concretos ou abstratos, né? A próxima tem a função de caracterizar, determinar, explicar, modificar ou restringir. Além disso, ele ocorre sob a forma de artigo, adjetivo, numeral, pronome ou locução adjetiva, né? Ele pode ser qualquer um desses. E a regra geral não é acompanhado por preposição. É um termo acessório da oração, logo ele é um termo dispensável. E tem a função de agente, executa a ação. Então, essas são as características do adjunto adnominal, né? Então, esse foi o conteúdo sobre adjunto adnominal e adjunto adverbial. E a partir de agora, vocês terão alguns exercícios, né? Para fixar melhor e entender melhor esse conteúdo apresentado. Então, a partir de agora, fiquem com os exercícios para resolverem.
Então, para começar, no nosso primeiro exercício, nós temos em um trechinho, né? As empregadas das casas saem apressadas de latas e garrafas na mão para a pequena fila de leite. Então, os termos destacados são, respectivamente. Então, nós temos como termos destacados apressadas e de leite, né? E o exercício está pedindo o que são esses termos, né? Qual é a função deles dentro dessa oração. Então, vamos lá. Apressadas. Apressadas, nós temos a primeira alternativa, né? Adjunto adverbial de modo. E esse aqui, realmente, se formos pela a maneira que as empregadas saem da casa, né? É um adjunto que ele está expressando o modo, a maneira. Então, esse apressadas realmente faz referência, realmente é um adjunto adverbial de modo. E deleite, ele não é um adjunto adverbial de matéria, como se diz na primeira alternativa. Então, essa alternativa, ela está excluída. Não é a alternativa A. E como nós já chegamos à conclusão de que apressadas é um adjunto adverbial de modo, isso exclui as outras alternativas e nos deixa apenas com a alternativa D, né? Adjunto adverbial de modo e adjunto adnominal, o que de fato é de leite. Então, deleite é um adjunto adnominal. Então, a alternativa correta é a alternativa D, adjunto adverbial de modo, apressadas, e adjunto adnominal, de leite. Bom, no próximo exercício, né, é o seguinte: leia o poema a seguir. Então, o título do poema, Madrigal. Tu és a matéria plástica de meus versos, querida, porque, afinal, eu nunca fiz meus versos propriamente a ti. Eu sempre faço versos de ti. Então, esse é o nosso poeminha, né? E o exercício está pedindo a função sintática dos termos grifados no poema. Está pedindo respectivamente. Então, e está pedindo de ti
e a ti. São os versos, são os termos que estão grifados. Então, a ti é um objeto indireto, né? Porque temos a preposição a ti e o de ti, ele se classifica como um. Então, né, o primeiro termo em destaque, que é a ti, ele está se referindo a um objeto indireto, né? Como nós temos na primeira opção de alternativa. Porém, o de ti não é um complemento nominal, pois não está completando um nome, não está completando um substantivo nem nada. A segunda alternativa, a letra B, nós temos um objeto indireto também, então está correto, pois a ti é o objeto indireto. E adjunto adverbial. De ti, ele é um adjunto adverbial? Então, sim, ele é um adjunto adverbial, pois ele tem impacto direto no verbo fazer, né, que está indicando que os versos foram feitos do quê? De ti. Então, dessa forma, de ti é um adjunto adverbial de matéria. Então, essa aqui já seria a nossa alternativa correta, letra B. Bom, o nosso próximo exercício, né, é o seguinte. O adjunto adverbial relaciona-se com a circunstância por ele expressa. Então, assinale a alternativa que indica a frase que contém um adjunto adverbial de causa, né? Então, vamos ler as alternativas. Jamais duvide de Deus. Mande a carta pelo correio. Devido ao mau tempo, não saiu de casa. E a alternativa D, nenhuma das alternativas. Então, a primeira, nós não temos um adjunto adverbial de causa, né? Então, nós temos o jamais aqui. Jamais é um adjunto de negação, né? Nunca duvide de Deus. Jamais duvide de Deus. Então, não é essa que estamos procurando.
Mande a carta pelo correio. Nesse aqui, nós não temos também o adjunto adverbial de causa. E a letra C, devido ao mau tempo, não saiu de casa. Então, a alternativa C é a nossa alternativa correta. Por quê? O fato de não sair de casa foi causado devido ao mau tempo. Então, nós temos uma causa aqui e uma consequência. Então, o adjunto adverbial de causa é devido ao mau tempo. Então, a resposta correta é a resposta C. O próximo exercício é analise os termos sublinhados e os comentários sobre cada um, assinalando V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. Perguntou-me o jovem jornalista. Jovem, está em destaque. Está dizendo aqui que é um adjunto adnominal e atribui uma característica ao nome a que se refere, ou seja, ao substantivo jornalista. Então, essa aqui é uma afirmativa verdadeira? Sim, pois realmente jovem, ele está atribuindo uma característica de jovialidade ao jornalista. Então, esta é verdadeira. A segunda oração. Um dos ganhos que a passagem do tempo me concedeu, o me está aqui dizendo que é um objeto direto e complementa a ideia dos ganhos concedidos. Aqui, pessoal, essa daqui não é a correta, Que aqui o me, ele não é um objeto direto, E aqui está falando da passagem, está se referindo à passagem do tempo e não aos ganhos concedidos. Então, a próxima, Sem elas, eu provavelmente não estaria aqui. Então, o aqui, a afirmativa é que ele é um adjunto adverbial e faz alusão a um lugar. Então, esta aqui está correta também, como a gente já viu. O aqui, ele é um adjunto adverbial de lugar. Então, está correta. E a última oração
nunca tive coragem de lhe dizer, àquela altura, que a vida é uma construção. Então, a afirmativa é que uma construção é um predicativo, pois apresenta uma característica da vida, sujeito a que se refere. Essa está correta também, porque está atribuindo que a vida é uma construção, né? Um predicativo do sujeito, atribui uma característica ao sujeito vida. Então, esta é verdadeira. Então, a ordem correta, né? Ficou verdadeira, falsa, verdadeira e verdadeira. Ou seja, a alternativa B. Então, a resposta é a alternativa B. Verdadeira, falsa, verdadeira e verdadeira. O nosso último exercício, né, observe os períodos abaixo e assinale a alternativa em que o lhe funciona como adjunto adnominal. Então, né, ele tem que estar junto a um nome, modificando, atribuindo alguma coisa a ele. Então, vamos lá para a primeira alternativa. Alternativa A. Anunciou-lhe, filho, amanhã vais comigo. Na primeira, ele não é, pois ele está tendo aqui função de objeto do verbo, está completando o sentido do verbo. Então, na segunda, o peixe cai-lhe na rede. Então, na alternativa B, o lhe indica posse. Então, ele pode ser trocado, né? Nós podemos trocar pela oração o peixe cai na rede dele. Se trocarmos por essa oração, o dele seria um adjunto adnominal. Então, o lhe é o mesmo que dele, ou seja, lhe é o nosso adjunto adnominal. Então, na alternativa B, ele tem função de adjunto adnominal. E as outras duas orações, né? Comuniquei-lhe o fato ontem pela manhã, também é um objeto indireto. E na E, também, ao traidor, pulei uma alternativa. Ao traidor, não lhe perdoaremos jamais, é um objeto indireto. Comuniquei-lhe o fato ontem pela manhã,
também objeto indireto, lhe. E aí, sim, alguém lhe propôs emprego, também é um objeto, né? Completando o sentido do verbo. Então, a resposta correta dessa oração é a alternativa B. Bom, pessoal, esse foi o nosso conteúdo sobre adjunto adverbial e adjunto adnominal. Espero que vocês possam compreender, né, a respeito sobre esses dois temas. Então, a gente pôde ver os tipos de adjuntos adverbiais e as características, assim como dos adnominais, as características dos adnominais. Então, essas foram as referências utilizadas para a aula de hoje e muito obrigada pela atenção.